Sexta-feira, 7 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro faz uma visita rápida à região. Ele esteve nesta manhã em São José dos Campos. O governo do estado atualiza hoje o Plano São Paulo. Expectativa é que a região avance para a fase amarela. E tem diversão, amanhã é dia de Lud Mazucati no drive-in da Estéreo Vale e sem intervalo. Boa tarde para você, o Band Cidade começa agora. O presidente Jair Bolsonaro fez uma passagem rápida hoje pela manhã na região. Ele aterrissou na pista do DCTA, embarcou em um helicóptero para seguir para a Baixada Santista. As informações com o repórter Rafael Olímpio. Boa tarde, Rafael. Oi, Débora, boa tarde para você, também para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade primeira edição. A aeronave com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira. Após o desembarque, o presidente foi recebido pelo prefeito Felício Ramute, pela deputada estadual Letícia Aguiar e também por Paulo Scaff, presidente da Fiesp, em um espaço reservado no aeroporto do DCTA. Bolsonaro ainda cumprimentou apoiadores, autografou objetos e foi ovacionado por um grupo que aguardava o presidente do lado de fora. Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, também acompanhou Bolsonaro nesta passagem pelo Vale do Paraíba. De acordo com a assessoria de imprensa do presidente, de São José dos Campos, o presidente seguiu para São Vicente, no litoral sul, para anunciar investimentos em obras de recuperação em infraestrutura. Ainda de acordo com a agenda presidencial, a comitiva deve retornar a São José dos Campos no fim da tarde, antes de seguir para Brasília, mas não está prevista nenhuma visita e nenhum compromisso oficial na cidade. Essa é a quinta passagem de Bolsonaro pela região. Na última passagem foi em outubro do ano passado, quando o presidente participou de uma missa no Santuário Nacional. Débora, eu volto com você. Obrigada, Rafael. Agora vamos falar de Covid-19. A região tem mais de 20.700 casos confirmados e até o momento, infelizmente, 655 pessoas morreram com a doença. Mas 12.300 já estão curadas. E em meio a esse cenário de pandemia, o governo do estado realiza nesse momento uma coletiva na capital paulista para divulgar a atualização do Plano São Paulo. Ontem à noite, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, antecipou nas redes sociais que o Vale do Paraíba deve avançar para a fase amarela. Vamos ver um trecho desse vídeo que ele fala sobre o assunto. Oficialmente, o governo do estado deve anunciar, então, a passagem de toda a região a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a passagem para a fase amarela. Vocês viram, acompanharam, eu até acompanhei algumas publicações e alguns estudos ao longo da semana anterior, onde a nossa cidade permaneceu na fase amarela. Nós não tivemos nenhuma alteração em relação ao índice de isolamento, o que é muito bom. A queda essa semana na região foi de 25% do número de óbitos, 4% do número de internações e o número de casos se manteve estável. Toda a atualização do Plano São Paulo você acompanha aqui na nossa programação. E uma agência bancária foi assaltada agora de manhã no centro de Taubaté. As informações com a Rosimara Silva. Boa tarde, Rosimara. Olá, muito boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que assistem o Band Cidade. A ocorrência foi registrada aqui na agência do Bradesco, da rua Duque de Caxias, na região central de Taubaté. Os criminosos chegaram por volta das 8 horas da manhã, já havia gente na fila para fazer o uso dos caixas eletrônicos, acessaram a agência bancária, renderam os funcionários que já estavam lá dentro e pegaram o gerente e levaram até a área do cofre, de onde roubaram tudo que estava lá dentro. A quantia não foi divulgada. Essas informações foram repassadas pelos funcionários de terceirizados que trabalham aqui. Eles relataram que, apesar dos bandidos estarem armados, ninguém ficou ferido e também, na hora da fuga, eles saíram tranquilamente. A Polícia Militar veio até o local para fazer o registro da ocorrência. A polícia chegou a ser acionada ainda com o roubo em andamento, mas não chegou a tempo. Os bandidos conseguiram escapar. Os funcionários também relataram que perceberam que o tempo todo eles se comunicavam pelo celular com pessoas que estavam dando cobertura aqui do lado de fora. Em seguida, a Polícia Civil também esteve no local para pegar mais informações, para poder investigar esse roubo.
câmeras de segurança dos comércios próximos vão ser usadas para poder identificar os carros usados na fuga e também os criminosos. A ocorrência está sendo levada para a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e eu conversei com uma pessoa que trabalha aqui nas proximidades que relatou que ficou muito surpresa que a ação não chamou qualquer tipo de suspeita. Aparentemente tinha bastante gente aqui numa fila para ir para o caixa. Não se viu nada, não aparentou nada, que tinha gente, ladrão, mas já estava lá dentro nos internos, provavelmente já com o gerente, né, em ação. Não chamou atenção, foi tudo muito suave. Rosimara Silva para o Band Cidade. Obrigada, Rosimara. A Rosimara, que estava ali bem perto do local no momento do assalto, gentilmente fez todo esse registro e mandou para a gente exibir no Band Cidade, primeira edição. E durante a pandemia, as reclamações de aglomerações e perturbação de sossego aumentaram em São José dos Campos. Ao vivo, todos os detalhes eu vou conversar com o comandante da Guarda Civil Municipal, Elvis de Jesus. Boa tarde, comandante. Muito obrigada por aceitar o convite do Band Cidade e falar ao vivo com a gente a respeito disso. Aumentaram as reclamações em razão também do aumento das restrições, é isso? Correto. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite, possibilidade de falar um pouco do nosso trabalho. Nós tivemos um aumento exponencial nas chamadas para atender especificamente a questão de perturbação de sossego e aglomerações de pessoas. Comandante, a gente tem aqui os dados, são 3.600 pedidos, solicitações de março a julho do ano passado e esse ano, de março a julho, 9.200 chamados para a GCM com relação a fluxos. Quais são os tipos de ocorrência? O senhor podia explicar para a gente? Claro, mas assim, para complementar um pouco os seus dados, 3.656 chamados no ano de 2019, né, de março a julho, e nesse ano, no mesmo período de março a julho, 9.234 chamados para as questões de perturbação de sossego público, organização de fluxo, os pancadões e o ajuntamento desnecessário de pessoas que acaba incomodando aí os munícipes. Nós tratamos isso como uma incivilidade de quem promove esse tipo de situação e temos que fazer a intervenção operacional com os recursos operacionais e administrativos de que a instituição dispõe. Comandante, rapidamente para encerrar, se a região entrar mesmo na fase amarela, nada muda com relação às aglomerações a partir de segunda-feira, né? Não, a fase amarela ela vai possibilitar a flexibilização da abertura e da prestação de alguns serviços, alguns tipos de comércio, em horários muito definidos, muito específicos e observando as regras de saúde para evitar a contaminação pela Covid-19. Aglomeração, pancadão, perturbação de sossego estão proibidos. Muito obrigada, comandante. Uma boa tarde para você e um excelente final de semana aí de trabalho, que vocês têm muita coisa pela frente, né? Boa tarde, muito obrigado. Que Deus abençoe a família Bandeirante. E agora a gente continua falando de Covid-19, mas de um tema diferente. Domingo é Dia dos Pais e, tradicionalmente, muita gente visita cemitérios para homenagear os pais que já se foram. Só que, por causa da pandemia, muitos cemitérios da região estarão de portas fechadas no fim de semana. Vamos ver aqui na tela o que muda nos cemitérios da região. Então, ficam abertos Campos do Jordão, Aparecida, Guaratinguetá, Caraguatatuba, mas tem controle de acesso para evitar as aglomerações e ficam fechados aí São José dos Campos, São Taubaté, São Sebastião, Cruzeiro, Santa Branca, Ubatuba, Jacareí e também Tremembé. Agora, imagens ao vivo, São José dos Campos. Vamos ver como é que está o tempo nesse momento. Que solzão, hein? Nem parece inverno, máxima de 26 graus. Tendência de tempo assim para o final de semana também, viu? Nós voltamos em instantes, agora 1 da tarde.